Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. Pela bondade divina, estamos começando mais um processo de aprendizado que, se Deus permitir, vai durar pelos próximos 3 meses. Mas antes de começar, uma informação importante que vai seguir todo o nosso estudo. Essa é uma escola bíblica dominical. Por isso, o texto mais importante para o nosso estudo é o texto bíblico. Essa não é uma escola revista dominical. E por que estou dizendo isso? Porque ao longo desse estudo, vocês não vão me ver lendo a revista. A revista deve ser lida por você quando houver um tempo oportuno. O texto mais importante para a nossa reflexão é o texto bíblico. E eu vou me dedicar sempre a explicar o texto bíblico. Para isso, eu sigo um cronograma de ensino muito típico. E os estudantes que fazem parte aqui comigo da Escola Bíblica Online já sabem disso. A aula sempre está organizada em sessões para dizer como é que eu vou explicar o conteúdo. A primeira sessão, eu sempre explico o contexto literário do texto áureo. O texto áureo é o texto mais importante da lição. Quem escolhe o texto áureo é o comentarista, e ele diz que esse é o texto mais importante, então é o texto que nós estudamos. Na primeira sessão eu explico o contexto do texto áureo para não tirar um texto do seu contexto, para não fazer interpretações equivocadas. Segunda sessão, eu explico então alguns versículos, um ou vários versículos que giram em torno do texto áureo. E por último, eu sempre encerro a aula com uma aula atividade, ou com algumas aplicações. É assim que nós seguiremos. Minha recomendação. Primeiro, reserve um tempo para ler sempre o texto bíblico. É o texto mais importante, nada substitui a leitura do texto bíblico. Segundo, reserve um tempo para ler a sua revista da escola bíblica. Eu não vou fazer um comentário do comentário, porque a revista é um comentário que alguém fez do texto bíblico. Eu não vou comentar o comentário. Em casa você pode ler quando houver um tempo oportuno. Terceiro, reserve um tempo então para que você assista essa aula, porque esta aula ela é gravada para auxiliar você no seu estudo da palavra de Deus. Então, para acrescentar a você daquilo que você aprende na sua igreja local, essa aula está sendo produzida. Ou até mesmo para você que tem dificuldades de ir para a escola bíblica dominical, porque trabalha ou porque tem alguma demanda que lhe impede de ir, a escola bíblica online serve para isso, para que você estude a palavra de Deus quando houver essa disponibilidade, de acordo com o tempo disponível. Então, reserve um tempo semanalmente para que a gente possa estudar juntos a Bíblia Sagrada. E nesta nova lição, o título da lição será sobre os 10 mandamentos. Veja, desde que nós tivemos um problema teológico relacionado a Marcião, desde então, o Primeiro Testamento, como deveria ser corretamente chamado, sofre bastante, porque apesar de Marcião ser considerado um herege, a influência dele perdura até hoje. Um sem número de pessoas acham que o Primeiro Testamento é ultrapassado, que ele não deveria ser lido, estudado, e nós deveríamos manter a nossa atenção só no segundo mandamento. Nesse trimestre, nós vamos perceber que o primeiro mandamento e o segundo mandamento, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento é um livro só. Estão em plena conexão. Eles estão falando sobre a mesma coisa. Então, apesar de Marcião ser um herege, nós não seguiremos ele com a sua heresia. Nós acreditamos que o texto bíblico, do começo ao fim, é palavra de Deus que nos fala sobre a obra que Deus está realizando. E pelos próximos 3 meses, eu quero estudar com você os 10 mandamentos. E o título da lição de hoje, aula de número 1, será aula de número 1, os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. É sobre isso que nós vamos estudar. Eu quero iniciar então explicando para vocês o cronograma
que é a maneira como eu vou dividir a apresentação do conteúdo. Bom, esta aula está dividida em 3 sessões. Na primeira, desculpa, na primeira sessão desta aula, eu quero explicar o contexto literário de Deuteronômio 11:1. Professor, por que Deuteronômio 11:1? Como eu falei, o comentarista da lição definiu esse como sendo textual, o texto mais importante. Eu quero explicar para vocês o contexto em que este versículo foi escrito. Na segunda sessão da aula, eu quero então explicar apenas o versículo 1. Hoje nós ficaremos apenas com um versículo na explicação. E por fim, eu encerro a aula então fazendo algumas aplicações. O que nós podemos aplicar sobre tudo isso que está sendo dito para nós aqui na palavra de Deus? Como eu falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar essas 3 informações que serão úteis para você. Primeiro, o cronograma da aula, e tem a maneira como eu apresento o conteúdo. Segundo, uma aula-atividade para você verificar aquilo que você aprendeu. Assim que terminar de assistir, faça a aula-atividade. Terceiro, há também um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas e deixar os seus comentários. Se você estiver assistindo no celular e aparecer embaixo da tela a palavra mais, clicando na palavra mais, vai aparecer então a descrição do vídeo e você vai encontrar essas 3 informações que eu estou mencionando. Começando então a primeira sessão desta aula, eu quero falar do contexto literário de Deuteronômio capítulo 11, versículo 1. O primeiro texto que nós vamos estudar nesta nova revista da Escola Bíblica Dominical, nessa nova Escola Bíblica Dominical, é Deuteronômio. Talvez você não saiba, mas Deuteronômio apresenta uma revisão sobre uma experiência histórica que Israel tem vivido. Essa experiência histórica começa no Egito, com os patriarcas, onde você tinha apenas famílias. Essas famílias entram no Egito, se tornam uma nação de escravos. Essa nação de escravos é liberta pelo Senhor e essa nação de escravos está caminhando rumo à terra prometida, depois de terem sido libertados pelo Senhor. Chega então Números, o livro de Números, eles agora estão prestes a entrar na terra prometida. Essas pessoas viram a bondade de Deus se manifestar de diversas maneiras para ajudá-los, de Gênesis a Números. Dos patriarcas até esta geração que está prestes a entrar na Terra Prometida. Depois de toda essa experiência que eles tiveram, Moisés está ali conduzindo o povo e ele tem então essa oportunidade de refletir sobre tudo isso que aconteceu. Veja que comentário interessante o Daniel Bloch faz a esse respeito. Moisés teve quase 4 décadas para refletir sobre o significado do êxodo do seu povo do Egito e estabelecimento de um relacionamento de aliança de Yahvé com Israel no Sinai. O livro de Deuteronômio funciona como um manifesto teológico, convocando Israel a responder à graça de Deus com lealdade e amor incondicionais. Veja, desde Gênesis até chegar aqui em Números, Israel tem desfrutado da graça de Deus. Desde Jacó até chegar a esta grande nação, eles viram a graça de Deus se manifestar diversas vezes, trazendo proteção, livramento, provisão. Tudo aquilo que Moisés desfrutou e também tudo aquilo que ele ouviu acontecer com seus antepassados sobre esses grandes feitos do Senhor, trazem Moisés a este tempo de reflexão. Essa reflexão em uma jornada que, com Moisés, está há quase 40 anos. Então Moisés tem desfrutado durante quase esses 40 anos de toda esta graça de Deus. E como parte dessa reflexão de tudo que o Senhor tem feito, Moisés reconhece que será necessário para essas pessoas assumirem um compromisso renovado com o Senhor. Não dá para deixar de considerar tudo aquilo que eles viram o Senhor fazer por eles no passado
e até aquele momento. Por isso que Moisés constrói uma estrutura para a leitura da Torá que exige dessas pessoas um compromisso. Se nós não podemos deixar de considerar tudo aquilo que Deus fez, há uma palavra-chave aqui no Deuteronômio que serve exatamente para fixar esse compromisso que essas pessoas devem ter com Deus. E esta palavra-chave, que aparece algumas vezes, é a palavra ouve, que é popularmente conhecido como Shema. O Shema é ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Isso se repete algumas vezes no livro para que com o propósito de mostrar que essas pessoas devem aprender a lei do Senhor para orientarem as suas vidas por meio da lei do Senhor e assim viverem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida deles. Mas o que significa este tal de ouvir a lei do Senhor? Eu esquematizei para vocês aquilo que eu considero ser uma estrutura para a leitura da Torá no livro de Deuteronômio e as implicações que significa para aquelas pessoas ter a lei do Senhor. Veja comigo aí. Primeiro, nós temos a leitura. Professor, por que a leitura? Primeiro, porque nem todo mundo é alfabetizado. Segundo, porque os textos, eles são textos difíceis de serem armazenados. Então, as pessoas não têm livros como nós. Então, a pessoa que vai ao templo ou às reuniões religiosas, ela ouve a leitura. Alguém lê para elas o texto. Mas, além da leitura, há também uma audição. Já que alguém está lendo, preste atenção àquilo que está sendo lido. Porque daquilo que está sendo lido, você precisa aprender. Esse aspecto do aprendizado, ele é importante. Não é a mera leitura para memorização, é a leitura para o aprendizado. Quando eu digo a expressão vontade de Deus, o que é que vem à sua cabeça? Vontade de Deus para aquelas pessoas tinha a ver, ou tem a ver, com o que Deus estabeleceu na sua lei como sendo um caminho para eles percorrerem. Vontade do Senhor sempre esteve relacionado a obedecer às ordens do Senhor, a seguir as orientações do Senhor. E veja que neste processo nós temos o aprendizado. O que é este aprendizado? É você ter ouvido, aprender o que o Senhor espera e depois de aprender você teme ao Senhor. O temor é a reação necessária de quem entende que Deus é criador e que eu sou criatura. Existe uma distância muito grande entre nós. Ele é soberano Senhor. Nós somos simples criaturas dele. E por isso que essas pessoas que aprendem sobre o Senhor temem a Deus. E aqueles que temem a Deus obedecem a ele. Obediência, portanto, é resultado desta leitura que passou pela audição, que chegou ao aprendizado, que gerou o temor e que fez com que essa pessoa obedecesse e como resultado final nós teremos a vida. Essa estrutura aqui ela é interessante, nós vamos ver isso sendo construído na Torá como algo importante, mas eu fiz questão de rascunhar isso para vocês, porque veja que aqui dá para a gente perceber que não é apenas leitura sem pretensão e sem objetivo. Não é ler por ler a Torá. Não é ouvir por ouvir. Moisés apela a essas pessoas para que elas ouçam a palavra de Deus ser proclamada, para que elas ouçam a lei ser lida, para que elas entendam o que Deus está exigindo dela, para que então elas possam obedecer. E essa responsabilidade por estimular essas pessoas a ouvirem e obedecer à lei do Senhor, ela é tão importante que o próprio Moisés vai dar essa responsabilidade aos sacerdotes levitas. A cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, os sacerdotes levitas devem ler a Torá, que é como são chamados esses 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são a Torá. Os sacerdotes e os levitas devem ler a Torá a cada 7 anos na festa dos tabernáculos, porque ao fazer isso, seguindo essas etapas aí para a leitura da Torá,
eles vão promover nas pessoas uma lembrança sobre a aliança que Deus havia feito com eles. E ao lembrar desta aliança, eles recordam do compromisso que eles assumiram em obedecer ao Senhor. Além deste compromisso, se eles considerarem todos os benefícios que eles já haviam recebido, eles se vão ver então muito mais obrigados a se dedicarem a obedecer à lei. Percebe como o temor foi gerado no coração deles? Tudo que nós desfrutamos, todo o cuidado de Deus, tudo que Deus fez por nós, a sua aliança, o seu amor, o seu cuidado, a sua grandiosidade, a sua justiça, tudo isso faz com que nós entendamos que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o seu povo o obedeça. E agora, eles estão prestes a entrar na terra prometida, o foco da obediência estará amplamente associado ao foco da conquista da terra. Veja como o Brueggemann comenta essa questão. Ele diz assim: o foco principal deste capítulo, que parece ser composto de pequenas e distintas unidades retóricas, é a terra que Israel está prestes a adentrar. No caso, ele está comentando Deuteronômio capítulo 11. O enfoque na terra prometida está intimamente ligado a Yahvé e, portanto, às rigorosas exigências de obediência à Torá que acompanham a posse da terra. Ou seja, essas pessoas estão finalmente prestes a entrar na terra que foi prometida pelo Senhor, mas antes disso, eles são lembrados que só chegaram ali porque o Senhor os tirou do Egito. Só chegaram ali porque o Senhor escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Só chegaram ali porque o Senhor os protegeu e providenciou cuidado a eles. Se Deus fez isso por causa da aliança que havia feito com eles, nesta aliança há um compromisso mútuo. Deus se comprometeu em livrá-los, Deus se comprometeu em conduzi-los, e agora eles precisam se comprometer em obedecer ao Senhor. É isso que eu quero explicar para vocês na segunda sessão desta aula. Qual é a resposta apropriada que nós devemos dar ao Senhor depois de tudo que Deus fez por nós? O ouve, ó Israel, tem de gerar nessas pessoas esta compreensão de que eles precisam assumir o compromisso de ler o texto, compreender o texto, depois gerar temor no coração deles, obediência, e então alcançar esta vida boa e perfeita que Deus tem para eles. Eu explico isso para vocês na segunda sessão da aula. Começando então a segunda sessão desta aula, eu quero explicar para vocês apenas o versículo de número 1, porque nós já vamos ter bastante conteúdo para refletirmos na aplicação. Começo então explicando o versículo 1. Amem o Senhor, seu Deus, e obedeçam sempre ao que ele exige, seus estatutos, decretos e mandamentos. Veja, esse versículo, ele é uma resposta a uma pergunta que foi feita por Moisés no capítulo 10. No capítulo 10, Moisés faz uma pergunta e o versículo 1 contém a síntese dessa resposta. Então, antes de explicar o versículo 1, eu preciso explicar para vocês qual foi a pergunta que Moisés fez, que este versículo apresenta uma resposta sintetizada. Vamos então ao capítulo 10 e a pergunta que Moisés está fazendo? Veja comigo, capítulo 10, versículo de número 12. O texto diz assim: agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, que ama e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Bom, vamos lá. Qual é a pergunta que Moisés faz a essas pessoas ali fazendo essa profunda reflexão? A pergunta é: o que o Senhor,
seu Deus requer de você? O que? São feitas 3 respostas para esta pergunta. Quais são as respostas? Primeiro, tema o Senhor. Segundo, viva de maneira agradável a Ele. Terceiro, ame e sirva ao Senhor. Você percebe? O que Moisés está fazendo no capítulo 11 é resumir tudo isso em uma única ordem. O que Moisés está fazendo no capítulo 11 é apresentar uma resposta síntese à pergunta: o que o Senhor requer de vocês? Então, nós vamos ler novamente, agora, compreendendo que o versículo 1 é uma resposta sintetizada da pergunta: o que o Senhor espera de vocês? Veja comigo, então, o versículo 1 novamente. Amem, Senhor, seu Deus, e obedeçam sempre ao que ele exige, seus estatutos, decretos e mandamentos. Vamos às perguntas? Lendo este versículo. O que o Senhor requer dessas pessoas? O Senhor requer que essas pessoas amem. E isso aqui é importante. Segunda pergunta. Como é que essas pessoas podem expressar o seu amor pelo Senhor? E isso aqui é importante. Elas vão expressar o seu amor pelo Senhor obedecendo sempre. Que sensacional isso, gente. O amor se expressa em compromisso que uma pessoa assume de obedecer a Deus. O amor não é um sentimento. O amor não é uma música. Amar a Deus não significa dar apelidos carinhosos para Ele. Amar a Deus não significa dizer que você vai deitar no colo dele, abraçar ele, chamar ele de maneira afetuosa. Amar a Deus significa assumir o compromisso de obedecer a Ele. É isso que o Senhor exige. Diante de tudo que o Senhor fez por nós, o que se espera é que a gente o ame. E este amor consiste em obediência. Para dar ênfase a isso, Moisés indica 3 tipos diferentes como eles devem obedecer. Eles devem obedecer os estatutos, os decretos e os mandamentos. Professor, o que significa isso? Essas são expressões sinônimas. Se Moisés tivesse usado apenas a expressão estatuto, apenas a expressão decreto, apenas a expressão mandamento, ele estaria dizendo a mesma coisa, porque são expressões sinônimas para se referir a Torá. Deixa eu lembrar você. Torá é como eles chamam a lei do Senhor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles chamam esses livros de Torá. Então, essas todas são expressões sinônimas para Torá. Estatutos, decretos e mandamentos. Quando o versículo coloca todas essas expressões juntas, o versículo aqui quer dar uma intenção muito específica. Mostrar a urgência que existe e a abrangência que deve haver na lei do Senhor para a vida dessas pessoas. Vocês estão prestes a entrar na Terra Prometida? É urgente que vocês obedeçam a Deus. Vocês estão prestes a entrar na Terra Prometida? É abrangente o que a lei do Senhor tem a designar a vocês. E vejam, se antes foi o Senhor que disse que amou Israel, isso acontece no capítulo 7, no capítulo 10, quando chega aqui no capítulo 11, agora está sendo dito que são eles que precisam responder a este amor, amando também ao Senhor. Israel está sendo exortado a responder de maneira semelhante o amor que foi demonstrado por eles. Isso vai acontecer quando eles obedecerem toda a lei do Senhor. Essa é a resposta apropriada. A resposta apropriada não é outra. Em face a tudo o que Deus fez por eles, o que se espera é que essas pessoas obedeçam ao Senhor. Para encerrar, eu queria fazer algumas aplicações. Como que esse texto se aplica às nossas vidas?
No começo da aula eu falei sobre Marcião. Será que ainda hoje a maneira como nós vamos expressar o nosso amor a Deus é obedecendo a Ele? Será que Marcião tinha razão? Ou será que não? Será que é um texto só que fala da mesma coisa? Então eu queria começar com uma primeira aplicação. O Senhor continua esperando obediência do seu povo. A mesma pergunta que Moisés fez àquelas pessoas, nós devemos nos fazer hoje como cristãos. O que é que o Senhor espera de cada cristão? O que é que o Senhor espera de cada cristão? E aqui, é claro, eu não tenho como responder essa pergunta. Nós temos que perguntar a Deus e, assim como Moisés, ver o que ele respondeu. Eu queria colocar para vocês uma resposta de Jesus sobre o que é que Deus espera de cada pessoa depois de terem recebido tudo que Deus fez por nós. Leia comigo Mateus, capítulo 7, versículo de número 22 e 23. Esse texto é incrível. No dia do juízo, muitos me dirão. Veja, Jesus está falando sobre esse tempo futuro em que todos nós seremos julgados pela maneira como vivemos. Chegará esse dia. Todos nós estaremos diante de Jesus e vamos prestar contas pela maneira como conduzimos nossa vida. Nesse dia, nós vamos olhar para o juiz e vamos dizer assim para o juiz: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Olha só. Olha o tanto de coisa que nós temos em nome do Senhor. Expulsar demônios, realizamos milagres. Tudo isso foi feito em nome do Senhor. Tudo isso foi feito para glorificar a Cristo, não é? Agora, observe a resposta de Jesus a todas essas coisas que são ditas. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? A pessoa profetizou, expulsou demônios, fez milagres, mas a única coisa que Jesus pediu, ela não fez. Professor, qual foi a única coisa que Jesus pediu? Obediência à lei. Nada mais, nada menos. Ah, eu fiz tantas outras coisas, elas não contam? Não. Se você deseja expressar o seu amor por Jesus, obediência. Assim como Moisés está refletindo com aquelas pessoas, essa é a reflexão que nós fazemos. Qual é a resposta apropriada de alguém que reconhece tudo que Deus fez por ele? Amor, amar a Deus. Mas a maneira como nós expressamos o nosso amor é obedecendo. Ah, eu não quero obedecer, eu vou viver a minha vida do jeito que eu imaginar. Chegará um dia e Jesus vai olhar para todos aqueles que estão sendo julgados e vai dizer: vocês que desobedeceram à lei, eu vou dizer que não conheço vocês. Ah, mas nós fizemos tantas coisas boas. Profetizar é uma coisa boa. Expulsar demônio, isso é maravilhoso. Realizar milagres, nossa, isso é também esplêndido. Mas Jesus esperava obediência. E o que ele esperava, essas pessoas não fizeram. Segunda aplicação. Sua obediência a Deus expressa seu amor verdadeiro por ele. Veja, o versículo começa dizendo como é que eles podem amar o Senhor. O amor se expressa em compromisso. O amor não é um sentimento. Que tipo de compromisso é o amor? Obediência àquilo que Deus exige. Às vezes nós estamos configurando um tipo de amor que é muito emocional, muito romântico. Ah, eu amo tanto a Deus. Por que você acha que ama a Deus? Eu tenho um apelido que só eu e ele sabe. Eu abraço ele assim todo dia de manhã e falo coisas lindas para ele. É, meu amigo, mas
o que ele pediu como demonstração de amor não foi isso, não foi apelido carinhoso, não foi abraços imaginários. O que ele pediu como demonstração de amor foi obediência. Se você reconhece tudo o que ele fez, você deveria ao menos obedecê-lo. Amor é um compromisso que você assume de obedecer ao Senhor. Vale uma reflexão importante em Mateus 28 também, onde Jesus fala sobre isso. Os discípulos de Jesus precisam obedecê-lo. Terceira aplicação. O Senhor exige obediência. Nada mais pode impressioná-lo. Eu me admiro que às vezes as pessoas criam na cabeça delas coisas que elas acham que impressionam Jesus. E a gente começa a listar aquilo que nos impressiona, né? Por exemplo, a gente fala, e fulano ficou 12 horas orando. Nossa, que impressionante. Fulano ajudou a construir um grande prédio para a igreja. Nossa, que impressionante. Fulano trouxe 100 pessoas de outra igreja para a igreja dele. Nossa, que impressionante. A gente vai se impressionando com os nossos relatos e nos esquecemos que só existe uma coisa que nos permite ser conhecidos por Jesus, que é a obediência. Eu trouxe mais um comentário do Daniel Bloch que eu acho interessante. Ele diz assim: o que o Senhor nos pede? Assim como Israel, muitas vezes esquecemos que, a menos que estejamos andando nos caminhos do Senhor durante o restante da semana, nada do que fazemos em nosso culto litúrgico no domingo ou qualquer outro dia impressionará a Deus. Pronunciar palavras de devoção soa vazio sem uma vida de devoção. Isso aqui é importante. Porque às vezes a gente chega no culto domingo à noite e a gente esquece. A gente viveu a vida do jeito que a gente imaginava. Na segunda, na terça, na quarta. Aí chega domingo à noite, a gente levanta a mão. Eu quero viver a sua vontade. Se você quer viver, por que você não obedece a Deus? Por que você não segue as orientações do Senhor? E o problema é que a gente começa a se enganar com isso. Começa a se enganar com expressões afetivas que não são acompanhadas por obediência, por atitudes práticas. Nós precisamos dizer coisas que sejam coerentes com aquilo que nós fazemos. E eu acho que tem uma causa importante que fazem as pessoas serem desconectas. Elas dizerem coisas, mas que na prática elas não obedecem. E aqui está a minha quarta aplicação. Sem conhecimento sobre Deus, não há como obedecê-lo. Por que você acha que uma pessoa acredita que chamar Deus de papai lindo, cheiroso, dar aqueles abraços carinhosos é uma expressão de amor? Porque veio da cabeça dela. A gente começa a construir coisas da nossa cabeça como se Deus gostasse delas. Então, muito do que nós fazemos para Deus é reflexo da nossa imaginação. Nós imaginamos um Deus construído pela nossa cabeça e dizemos que para agradar esse Deus construído pela nossa cabeça, nós precisamos fazer coisas que nós consideramos como plausíveis. Só que se você não ouvir a lei ser lida e compreender a lei, você não terá como obedecer. E aqui vale a fala de Jesus com a mulher samaritana. A fala de Jesus com a mulher samaritana indica exatamente isso. Vocês adoram a quem vocês não conhecem. O local correto de adoração não tem a ver com o lugar. A adoração genuína é feita em espírito e em verdade. Muitas pessoas estão adorando um Deus desconhecido. Porque para adorar é preciso conhecê-lo. Para conhecer é preciso ouvir a lei ser lida. Depois de ouvir é preciso entender. Depois de entender, cria esse temor no coração. E é isso que o Salmo diz. A amizade do Senhor é para aqueles que o temem. A estes ele faz saber a sua vontade. Então, depois desse temor, vem a obediência. E a vida boa que você tanto procura.
Se você não conhece a Deus, se tudo que você tem sobre Deus são ideias de redes sociais ou da sua cabeça, você nunca vai conseguir obedecer. Porque o que mais existem são divergências sobre o que Deus está exigindo. O que Deus está exigindo está revelado na sua palavra. É isso que você precisa obedecer. Quinta aplicação. A verdadeira fé não se demonstra tanto na defesa da verdade, mas sim na vivência da verdade. Eu queria encerrar com essa aplicação porque tem surgido uma tentação que eu acho que é comum, principalmente nas redes sociais, que é pensar que as nossas complexas declarações de fé, as nossas abstratas sínteses teológicas, são expressões autênticas da nossa devoção, né? O que a gente pensa? Não, que é um culto autêntico. O que é um culto autêntico? Nós temos uma confissão de fé, nós lemos a confissão de fé, a gente ensina para as crianças, elas sabem os catecismos. Olha só, as confissões de Heidenberg, elas sabem tudo, essas crianças são maravilhosos. Nós somos uma igreja autêntica. Por quê? Porque nós temos uma fé histórica. Eu acho até interessante essa empolgação, mas se a sua vida não se padroniza pela obediência à palavra do Senhor, o escritor de Tiago chama isso de fé morta. Ah, você acredita que existe um só Deus? É, os demônios também acreditam. Mas acreditar na existência de um só Deus não é suficiente para a salvação dos demônios e também não será suficiente para você. Se você diz que acredita que há um só Deus, a sua crença precisa ser acompanhada por obediência. E Tiago chama de obras. E às vezes nós estamos nos impressionando com aquilo que não deveria causar impressão. Debates teológicos vazios, respostas tréplicas, réplicas e etc. Na vida piedosa, você obedece ao Senhor? Bom, é aqui que nós expressamos o quanto amamos a Deus. A pergunta que eu faço a você é: depois de tudo que Deus fez por você, Ele enviou o Filho dele, salvou sua vida. Qual é a resposta apropriada que você deve dar a ele? A resposta apropriada é amor. E você demonstra o seu amor a Deus obedecendo a Ele. Pelos próximos 3 meses, se Deus nos permitir, estaremos aqui reunidos estudando a palavra de Deus. Eu convido você para esse tempo de reflexão e estudo, para que a gente possa descobrir como Deus está exigindo este amor de nós. Eu espero você na próxima aula. Até lá, então.